Olá, irmãos, mais uma vez estamos juntos neste domingo, cada um no seu cantinho, mas com muita alegria no coração, estamos retornando para este culto vespertino. Estará falando para nós, nesta oportunidade, o pastor Davi. Mas estamos felizes hoje, porque depois de alguns meses distantes, pudemos rever alguns irmãos no culto da manhã, foi o culto presencial, participamos da ceia do Senhor, foi um momento muito alegre, muito aconchegante, com todos os requisitos de segurança, com todos os detalhes aí, toda a atenção possível para evitarmos qualquer situação desagradável. E também uma das coisas que ainda é desagradável é ter que limitar o número de irmãos, mas é necessário. Desagradável, mas necessário. E aqueles irmãos que não conseguiram se inscrever, não conseguiram vaga na inscrição, poderão fazer para o próximo domingo, pois pretendemos, se tudo der certo, pretendemos estarmos reunindo todos os domingos no horário de 10h30 da manhã para o nosso culto presencial, sempre com um número reduzido de irmãos. As inscrições devem ser feitas através do site da igreja ou através de inscrição por telefone com a secretaria da igreja. Os irmãos estejam atentos a isso e desejamos muito rever os irmãos, estar com os irmãos, não sem poder abraçar, mas pelo menos poder avistar os irmãos e ter notícia de cada um dos irmãos. Oremos ao Senhor para o início desse culto. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio desta reunião, pela alegria, Senhor Deus, que tivemos nesta manhã, de estarmos reunidos na tua casa, depois de um período de distanciamento, mas podemos agora, Senhor Deus, já rever alguns irmãos, já procurando voltar àqueles momentos antigos de alegria, de prazer, nas reuniões dominicais na tua casa. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para com o teu povo, especialmente os membros da nossa igreja. Continue, Senhor Deus, confortando os corações, abençoando, dando saúde ao teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, espero que este seja um culto de muitas bênçãos para o irmão, para a irmã. Esteja reunido em família para esse momento de comunhão com o Senhor. Vamos convidar o pastor Marcos para nos conduzir com alguns cânticos de adoração ao Senhor. Irmãos, a paz de Cristo esteja com todos aí nos seus lares. Nós vamos aprender um cântico novo para adorar o nome do Senhor. E nós vamos introduzir agora no culto este novo cântico. Te amo, Jesus. É fácil, todos vão cantar e vão aprender. A letra vai estar aqui embaixo na legenda. E eu vou cantar o refrão para os irmãos começarem a se familiarizar. Aí depois a gente começa e canta, todo mundo canta para valer, tá bom? Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Viu? É fácil. Cante o papai, a mamãe, o filho, a criança, o adulto, o ancião, todos vamos glorificar em uma só voz o nome do Senhor com esse belíssimo hino. Amém? Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com o coração cheio de amor, declaro que
tens feito a mim. Mesmo sem merecer, me amou na cruz, se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser. Em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Mesmo sem merecer, me amou na cruz, se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me remiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser. Em teu nome ponho a minha esperança. Cante, te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Quem poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Te amo, Jesus, te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Vamos ver se todos aprenderam. Mais uma vez. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus. Amém. Passemos agora, irmãos, ao momento do ofertório. Do Senhor é a terra em sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitem. Queridos,
Entreguemos ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições, segundo aquilo que já está proposto em nosso coração, para que o Senhor possa usar aquilo que é dele e que ele nos permitiu usufruir, que ele possa usar para o engrandecimento do seu reino. Nós queremos agradecer aos irmãos, não nos cansamos de fazê-lo, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, e nós temos atravessado esse período tranquilos, com as nossas atividades administrativas em dia, nossas contas pagas em dia, e nós agradecemos aos irmãos a fidelidade, porque pela fidelidade dos irmãos isso foi possível. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelas bênçãos deste momento, quando podemos chegar diante do teu trono e colocar ao Pai em tuas mãos aquilo que ficou proposto em nosso coração. Abençoe, Senhor, aqueles que utilizam esses recursos para provimento do teu reino aqui na terra. Que possamos fazê-lo com inteligência, com capacidade e com zelo. Também, ó Pai, pedimos que estejas abençoando aqueles que se propuseram nesse dia e nesta hora a contribuir com a tua causa. Que se cumpra na vida dos teus filhos, ó Pai, as tuas promessas. Que as janelas do céu sejam abertas e sobre eles sejam derramadas tais bênçãos, que venham maior abastança para cada um deles. Abençoe aqueles que estamos alcançando, Senhor, com a transmissão deste culto, e que estão desempregados, que estão atravessando a angústia financeira. Dê, Senhor, a tua orientação, a iluminação do teu Espírito. Abençoe aqueles que estão desempregados, para que portas se abram para eles. Abençoe aqueles, ó Pai, que estão atravessando dificuldade financeira, para que a prosperidade possa alcançá-los. E que eles tenham o coração, Senhor, inclinado a contribuir com o teu reino, sabendo, Senhor, que todas as coisas provêm de tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, irmãos, ouvir um momento musical antes da mensagem.
Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, amém, amém, Irmãos, nesta oportunidade, eu tenho a alegria de compartilhar o púlpito da Primeira Igreja Batista da Freguesia com o pastor Davi. Ele é missionário norte-americano entre nós, trabalhando aqui no Brasil e membro de nossa igreja. E nós louvamos a Deus, agradecidos por tê-lo entre os membros de nossa igreja, poder compartilhar com ele situações ministeriais e, acima de tudo, poder contar com a presença, a ajuda dele no púlpito da igreja. Pastor Davi, utilize o púlpito da Primeira Igreja Batista da Freguesia bem à vontade, porque você está na sua igreja, e que Deus possa usá-lo grandemente nessa oportunidade para a glorificação do seu nome. Que Deus o abençoe na transmissão do recado. Boa noite, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Que a graça de nosso Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja com cada um. Privilégio que o Senhor está me dando hoje para compartilhar a palavra de Deus com a igreja. E hoje, nosso assunto tem tudo a ver com o trecho bíblico que foi selecionado. O tópico é disciplina corretiva na igreja. Mas eu quero que vocês vejam que a disciplina até corretiva na igreja é um gesto amoroso e espantoso. Eu peço que você encontre em sua Bíblia 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Mas deixe-me dar algumas palavras introdutórias sobre esse tema, pois, de fato, não é muito entendido. De fato, a disciplina na igreja abrange duas naturezas. Você tem a natureza formativa e tem a natureza corretiva. E a maioria do empenho da igreja com respeito à disciplina fica em seu aspecto formativo, não em seu aspecto corretivo. Porém, os dois são importantes. É mesmo que criando filhos, por exemplo. Deus tem me dado 2 filhos, eu e Laure. Realmente é um privilégio nosso. E ao longo de seu crescimento, como meninos e depois adolescentes e agora estão se tornando jovens, a maioria de nossos esforços, os esforços de mim e de Lori, na criação de Rada e Marissa, a maioria dos esforços ficava mais em seu aspecto formativo, suprindo as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, realmente dando para eles um ambiente de lar onde eles podem se sentir à vontade, confortável, correndo atrás de recursos para a escola, muitas coisas. Então, esse tem a ver com seu aspecto formativo. Mas o aspecto corretivo tem a ver em chamar atenção, e a repreensão e até castigo, se for necessário. Nós sabemos que filhos, sem realmente ter disciplina até corretiva, a trajetória desses filhos vão ser totalmente diferente. Mesma coisa na igreja. Portanto, nós podemos ver
esse é um gesto amoroso e espantoso. Muitos pensam, porém, que a disciplina de sua natureza corretiva é oposta ao amor cristão. Mas o Novo Testamento, como veremos, revela que é um gesto de fato amoroso e deve ser feita para o bem do membro e o bem da membresia. Então, 1 Coríntios capítulo 5. Para facilitar nosso entendimento sobre esse tema, de acordo com a perspectiva bíblica, eu vou dividir a nossa leitura desse capítulo em 7 partes. Então, a primeira parte tem a ver com o versículo 1. É a denúncia, ou seja, a denúncia da parte do apóstolo Paulo com respeito à membresia da igreja situada em Corinto. Então, vamos ver. Primeiro, versículo 1 de capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Então, a denúncia da parte dele a essa igreja. E agora veja em versículo 2 o seu diagnóstico espiritual daquela membresia. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? E versículo 3, você vai ver seu julgamento daquele caso. Versículo 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Em versículos 4 a 5, nós vamos ver suas diretrizes para a membresia agir à luz desse ato escandaloso. Ali, versículo 4, a partir. Quando vocês estiveram reunidos como igreja, em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presentes também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregam esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E versículos 6 a 8 abrangem a sua justificativa baseada no novo pacto. Ou seja, Paulo está dando sua justificativa para tal ação, mandada, baseada no novo pacto. Vamos lá. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não como fermento velho, nem como fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. E agora, versículos 9 a 11, abrangem sua segunda justificativa para tal ação. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Versículo 11. Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem comer. E, finalmente, os últimos dois versículos, 12 e 13, estão resumindo
a ordem do apóstolo Paulo para que a igreja julgue e haja. Vamos lá. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os de estão dentro? É uma pergunta retórica. Deus vai julgar os de fora. Expulsam esse perverso do meio de vocês. Que Deus abençoe a leitura e a aplicação dessa palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Senhor, eu agradeço a Ti pelo esse privilégio, mais uma vez. Rogo que o Senhor me use, por meio de Seu Espírito, para edificar esta igreja que tem nos acolhido ao longo desses últimos 2-3 anos. E, Senhor, esse assunto aqui é um assunto que nós precisamos compreender melhor e ter seu pensamento, o pensamento do Senhor sobre esse tema. Então, eu rogo que o Senhor me use para edificar essa igreja e realmente desafiar essa igreja com esse assunto. Que nós possamos ver que até a correção do Senhor por meio de sua igreja é um gesto amoroso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, deixe-me começar com uma explicação da denúncia da parte do apóstolo Paulo, ou na parte do apóstolo Paulo, para que consigamos vislumbrar melhor a situação dessa igreja. Versículo 1, mais uma vez. Ele diz que, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre entre os pagãos, ao ponto de que vocês possuem a mulher de seu pai. Então, o que aconteceu? A aparência do mal chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. E parece que não aconteceu uma vez, mas algumas vezes. E essa notícia escandalosa deixou o apóstolo Paulo perplexo e incomodado. Não era uma mera fofoca. E a situação, o caso destacado aqui foi imoralidade sexual. Veja ali, versículo 1, mais uma vez, usou a palavra imoralidade 2 vezes. A palavra no grego é porneia. Porneia é da qual derivamos a palavra pornografia. Mas imoralidade vai muito além de apenas filmes, revistas e sites pornográficos. Mas é interessante ver essa palavra e como essa palavra está sendo derivada para outros usos. É interessante reparar que Paulo não usou a palavra adultério para esse caso, mas ele empregou um termo que abrange todos os atos e atitudes depravados, de qual inclui adultério, mas vai além dele. Então, é a mesma palavra. Qual foi a situação? Parece que um membro da igreja se envolveu em um relacionamento sexual com sua padrasta. Então, essa é a mesma palavra, a porneia aqui é a mesma palavra usada também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, como uma série de advertência, uma ordem. Veja o que ele falou à igreja em versículo 18 de 1 Coríntios capítulo 6. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra a sua pessoa. E também você pode ver a mesma palavra porneia sendo usada em versículo 2. Em versículo 2 de capítulo 7. Por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. E cada mulher a sua
o seu próprio marido. E por causa da imoralidade, versículo 2 ali. Interessante, às vezes nós temos uma leitura enganosa sobre envolvimento sexual, visualizações depravadas, atividades aleatórias, atividades correlacionadas com sexualidade distorcida, podemos dizer. Uma vez eu estava pastoreando uma igreja e um homem, membro fiel dessa igreja, de 60 anos, crente, estava sendo seduzido por uma amiga de infância. Ela era um pouco mais jovem do que ele, mas mesmo assim, ela estava seduzindo esse irmão. Então, ele realmente sondou esse caso comigo para ver se seria uma relação permitida. Ele disse que, Davi, nós não somos casados, ela é divorciada, eu nunca me casei, e também nós não somos jovens. Então, não é adultério, e ele pensa que não é não é fornicação. Portanto, ele diz que eu penso que a proibição não se aplicaria ao meu caso. Mas você pode ver a palavra usada aqui em versículo 1 de capítulo 5, porneia abrange todas as distorções sexuais, depravações sexuais. E outra questão sobre o versículo 1, nós temos que prosseguir, mas outra coisa é que o tempo do verbo nos indica que o envolvimento pecaminoso na parte desse membro é do seu modo contínuo de vida. Então, esse relacionamento estava acontecendo, esse relacionamento ilícito e escandaloso, e os membros não estavam tomando a atitude sobre essa questão. Pois bem, à luz desse capítulo e à luz dessa explicação que eu acabei de dar, eu gostaria de realçar 6 verdades bíblicas sobre disciplina corretiva na igreja. O primeiro ponto apresenta-se de modo negativo, podemos dizer. Mas os outros pontos, os outros 5, apresentam-se positivamente. Isso que nós temos que ver. Nós temos que ver por quê. Por que realmente essa a disciplina corretiva é necessária, não apenas na nossa igreja, mas qualquer igreja de Cristo. Primeiro ponto, de caráter negativo. A negligência de disciplina corretiva na igreja é um sinal de vergonha e sem amor. Os pecados e seus correlacionados danos malignos devem ser motivos de lamento, repreensão e, se for necessário, até exclusão de uma pessoa do meio da comunidade pactual. Veja o versículo 2. Veja, à luz dessa negligência no meio dessa igreja, veja como o apóstolo Paulo respondeu. E vocês estão orgulhosos? Em vez de ser tristes? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Versículo 6, ele usa essa mesma expressão. O orgulho de vocês não é bom. Orgulho é contrário ao amor. Orgulho realmente, diante dessa questão, é uma coisa vergonhosa. É interessante, tipicamente nós pensamos que orgulho é contrário de vergonha. Em algumas coisas, sim. Mas orgulho de a pessoa diante de uma situação injusta, escandalosa, é uma coisa vergonhosa na igreja de Deus. E por quê? Tem várias razões.
as sequelas dessa negligência no meio da igreja vai fomentar piedade rasa, podemos dizer, bem como uma espécie de religiosidade cultural. Repito, a negligência da disciplina corretiva tipicamente vai fomentar piedade rasa entre a membresia, bem como uma espécie de religiosidade cultural que a igreja sustenta. Eu volto para essas duas sequelas aqui em alguns instantes, mas eu apenas quero fechar esse primeiro ponto com uma afirmação de um pastor do século XIX, o pastor John Dagg. E, inclusive, o seu manual da igreja vai ser publicado aqui no Brasil logo até o final do ano. Ele disse nesse manual da igreja, quando a disciplina se vai, Cristo vai junto. Portanto, quando Cristo vai junto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter apenas uma piedade rasa e também uma religiosidade cultural, não uma religião pura, podemos dizer, que fica agradando a Deus. Segundo ponto, e a partir desse momento, podemos ver a disciplina corretiva sendo apresentada de forma positiva. Segundo ponto, o exercício da disciplina mostra que Cristo, bem como seu amor, reina entre a membresia. O exercício da disciplina mostra que nosso Senhor Jesus Cristo, bem como o seu amor, reina entre a membresia. De fato, toda essa instrução paulina está no contexto de amor. Inclusive, o capítulo 5 sobre disciplina chegou logo depois de sua afirmação pessoal de amor por aquela membresia. Escuta, 1 Coríntios capítulo 4, eu vou citar versículos 14 e 17. Ele diz que não estou tentando envergonhá-los, se referindo à membresia. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro advertê-los como a meus filhos amados. Por essa razão, eu estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Está vendo ali? Como meus filhos amados, estou enviando meu Timóteo, meu filho na fé, meu filho amado. Então, ali você pode ver o contexto de amor. Mas, Davi, o que você faz com o versículo 5? Bom, vamos falar sobre o versículo 5. Versículo 5 representa um dos versículos mais difíceis na Bíblia, em particular no Novo Testamento. Mas eu quero que você veja, essa até é um gesto de amor. Então, as diretrizes do apóstolo Paulo, quando a igreja está se reunindo, como a igreja, ela deve tomar atitude sobre esse caso e excluir aquele homem. Veja ali, versículo 5. Entregam esse homem a Satanás. Esse homem que está com essa relação ilícita, indevida, com sua padrasta. Entregam esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Davi, como essa é a coisa amorosa? Entregando a igreja, declarando que está sendo entregue a Satanás. Realmente, esse gesto, essa atitude e decisão na parte da igreja ali, realmente é para que o pecador ou se arrependa e volte a seu Deus ou se converta verdadeiramente. A ideia de entregar aquela pessoa a Satanás na parte da igreja é para que aquele homem entenda que agora ele não pertence mais ao reino de Deus.
Ele não é participante. Talvez ele se declara cristão, mas sua forma de viver está revelando o contrário. Então, a igreja está pronunciando que não, ele realmente faz parte do mundo, onde Satanás reina, e não faz parte da igreja, onde o Senhor Jesus reina. Então, essa é a ideia. E até esse é um gesto de amor, pois a igreja faz isso para que aquele homem se acorde e volte a seu Deus, e volte a essa igreja em seu arrependimento. Terceiro ponto. Disciplina, feita amorosamente, previne a proliferação de outros males entre a membresia. Disciplina coletiva feita amorosamente, com a intenção de Deus, vai acabar de prevenir a proliferação de outros males entre a igreja. Veja o versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentado. Então, o apóstolo Paulo está nos dando aqui uma certa de analogia. É uma analogia que nós podemos entender. E essa analogia tem a ver com a festa pascal, ou seja, a ceia do Senhor. E tipicamente a ceia do Senhor usa os pães que estão consagrados são pães ázimos, ou seja, sem fermento, não pães levedados. Então, o que está querendo falar aqui é ser um pouquinho de fermento tolerado na igreja. Um pecado que, claro, ninguém é perfeito, mas um pecado visível, grave e não arrependido na parte de um membro, tolerado no meio da igreja, vai realmente proliferar outros males dentro da igreja, outros pecados na igreja. Eu acabei de trazer alguma coisa aqui para mostrar. Minha esposa Laurie, como vocês conhecem, mas ela tem uma habilidade nata na cozinha. E uma das coisas que eu gosto muito que ela faz é pizza. Ela faz uma pizza que não é igual. E ela realmente tem aperfeiçoado essa habilidade de fazer pizza nos últimos 2 décadas, quando nós estamos aqui no Brasil. Todos os ingredientes dela são daqui. E eu perguntei a ela, eu fiquei muito interessado como ela faz, porque realmente é uma arte. Eu perguntei a ela quanto trigo ela usa para fazer 2 pizzas grandes. Ela diz que ela tipicamente usa 700 gramas de trigo. Então, mas a massa realmente é realmente a massa com fermento. Então eu pergunto a ela, para 700 gramas, está vendo ali? 700 gramas, quanto fermento ela coloca? Ela diz que, olha, eu coloco esse pacote de 10 gramas. Ou seja, apenas menos de 3% do volume de trigo ou do volume de pó tem a ver com o fermento. Mas o efeito realmente é eficaz. Só menos de 3% do volume representa o fermento que faz todo o pão, toda a massa fermentada. Então, isso é o que o apóstolo Paulo está falando ali. Que a disciplina corretiva é um mal necessário para que outros males não fiquem proliferando no meio da igreja. Eu usei a palavra mal necessário, mas eu estou usando essa ideia de forma positiva.
A crucificação de Nosso Senhor foi um mal necessário, mas realmente foi um gesto amoroso, sem igual, em favor de nós. Ele se tornou pecado por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Por isso, é um gesto amoroso. Quarto ponto. Disciplina busca manter a linha que distingue os membros da família da fé daqueles do mundo. Disciplina objetiva manter essa linha que distingue os membros da família da fé, os membros daquela comunidade pactual, daqueles do mundo. As pessoas do mundo não são necessariamente nossos inimigos. Pelo contrário, são alvos de nossas tentativas evangelísticas. Nós queremos o bem para eles. Nós queremos que suas famílias sejam organizadas. Nós queremos ver a prosperidade de nossa sociedade. Mas é um relacionamento diferente. É uma intensidade diferente. Veja versículos 9 e 10. E esse mostra o que a disciplina corretiva faz com algum membro não arrependido. Quando ele for excluído do nosso meio e não é membro mais. Pois ele não está se comportando como um discípulo de Cristo. Versículos 9. Já lhes disse por carta, uma outra carta, uma carta anterior, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se fossem assim, vocês precisam sair desse mundo. Então, o que está falando ali? É um relacionamento diferente que tem que acontecer. E é uma associação, uma intensidade diferente que tem que ser distinguido. Inclusive, Paulo não está dando para eles uma opção diante desse pecado visível, grave e não arrependido em seu meio. Versículo 13, veja o que ele falou. Quando ele fez esse resumo, ele falou, no meio dessa igreja, ele falou, expulsam esse perverso do meio de vocês. E, de fato, ele usou uma expressão que nós podemos ver no livro de Deuteronômio, 3 ou 4 vezes. Ele basicamente citou a lei de Moisés ali. Assim, a igreja, por meio de disciplina corretiva, consegue manter melhor sua associação pactual entre os membros. Como efeito, a comunhão é apropriada. A comunhão apropriada é distinta em sua intenção e intensidade quando comparada a outros relacionamentos de fora. Podemos dizer que o que está acontecendo, os discípulos de Cristo realmente estão no mundo, mas não fazem parte do mundo. Mas quando estão juntos como igreja, aquela a mutualidade desfrutada, aquela unidade e tudo isso deve ser expressada de forma intencional e de forma intensa, podemos dizer. E por isso, qualquer que tenha uma atitude, ação contrária à sua profissão, tem que ser excluído se não se arrepender. Pois bem, o quinto ponto. Disciplina cria os parâmetros para que a igreja celebre a ceia do Senhor de forma digna. Disciplina corretiva, como efeito, cria os parâmetros para que a igreja celebre a ceia do seu Senhor Jesus Cristo de forma digna. Versículo 8, a ceia do Senhor, instituído por Jesus Cristo, claro, realmente vem à tona aqui. Versículo 8, deixe-me ler.
Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem como o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade cristã e da verdade cristã. Se eu puder botar ali cristã. Então, a celebração da ceia do Senhor, como a ordenança, claro, faz os membros lembrarem o efeito da purificação dos pecados pelo sacrifício completíssimo de seu Senhor Jesus Cristo. Além disso, a celebração da ceia faz os membros lembrarem o efeito de sua unicidade, que a congregação desfruta em seu Senhor. A disciplina, portanto, objetiva manter esta expressão da unidade. Por isso, veja quem não deve ser convidado à mesa do Senhor, e, portanto, convidado a participar na comunidade pactual. Versículo 11. Não se associam com qualquer que disseram-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem comer. E eu posso colocar aqui, da refeição pactual. Um relacionamento distinto. É uma associação diferente. Nós queremos ser gentis a todos. Mas essa pessoa que realmente tem esse tipo de comportamento ou atitude escandalosa, a igreja tem que alterar seu relacionamento com aquela pessoa para o bem dela. Veja bem, piedade rasa, se lembra de eu falei a negligência de fazer isso, fomenta piedade rasa e religiosidade cultural. Com respeito à ceia, vamos falar sobre essa negligência, se não acontecer. Piedade rasa permite que os cristãos professos imorais participam da ceia como supostamente discípulos obedientes. É um ato enganoso. E também religiosidade cultural engana as pessoas ao levá-los a pensar que sua participação da ceia vai purificar suas almas. E o que acontece? A ceia não está sendo tomada de forma digna. E a igreja é responsável em como a ceia vai ser administrada. Inclusive, uma das marcas bíblicas, duas marcas principais de uma igreja verdadeira e uma igreja saudável, é a pura pregação da palavra e esclarecimento do evangelho, claro, e também a correta administração das ordenanças, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor. Finalmente, o último ponto aqui, meus irmãos. À luz desse capítulo que nós estudamos e à luz de todo o conselho de Deus no Novo Testamento, podemos perceber há muitos benefícios pela presença da disciplina na igreja. Não apenas seu aspecto formativo, ninguém vai duvidar disso, mas também seu aspecto corretivo. Podemos dizer que disciplina corretiva faz bem para o pecador, para a causa de Cristo, para o crescimento cristão da membresia, ou seja, seu cultivo da piedade sincera e verdadeira, versículo 8 de capítulo 5. Faz bem também para a próxima geração de membros da igreja, de nossa igreja, que virão depois de nós. Faz bem para a sociedade de fora, que observa nossa igreja e como a igreja age, como a igreja, o que a igreja faz, o que a igreja é. Faz bem também para a igreja refletir os valores do reino de seu Deus aqui na terra. Faz bem também para o fomento da ética cristã na praça pública.
E, finalmente, faz bem para a igreja preservar seu alicerce para que cumpra com mais efetividade a sua missão. Meus irmãos, tomara que essa lição sobre a disciplina corretiva tenha encorajado sua pessoa como discípulo de Cristo e também como membro desse corpo de Cristo que nós chamamos da primeira igreja batista de freguesia. Então, nós podemos perceber que há muita sabedoria em todo o conselho de Deus. Até nesse capítulo difícil. É difícil para ver e implementar, mas é para o bem do membro, da membresia e também faz bem para a causa de Cristo. Vamos orar nesse momento. E depois de minha oração, eu gostaria de dar uma palavra pessoal a essa igreja. Senhor, agradecemos a Ti pela clareza de Tua palavra. Tua palavra que é uma luz para nossos pés, a lâmpada para nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que nossa igreja, a primeira igreja batista de freguesia, seja conhecida como uma igreja que realmente pratica a disciplina. Disciplina em seu aspecto formativo, bem como em seu aspecto corretivo quando for necessário. Pois ela é uma igreja que quer refletir seu Deus Pai, que ama seus filhos e até disciplina seus filhos quando precisa. Senhor, que essa seja uma palavra que fica nos encorajando e nos desafiando em nosso discipulado cristão individual e também em nosso discipulado cristão coletivo como membros desse corpo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, antes de concluir, eu gostaria de dar uma palavra pessoal. Talvez isso vai acontecer em um culto público, quando a igreja está se reunindo. Mas se Deus permitir, essa semana, Laurie e Hanan, eles vão aos Estados Unidos. Eles vão repatriar para que Hanan possa se preparar para entrar na faculdade. Ele vai começar a faculdade, se Deus permitir, no mês de agosto, no final de agosto. E realmente tem que chegar lá para passar esses dias de quarentena e se preparar para essa nova etapa de sua vida. E eu vou segui-los alguns dias depois de sua saída. Eu vou segui-los e, se Deus permitir, nós vamos ficar fora por mais ou menos 10 meses. Mas, por que eu estou falando isso? Meus amados, podemos dizer que nossa estadia, nossa participação desse corpo de Cristo está se encerrando. Mas tem sido 2, 3 anos bem benéficos para a nossa família. Haden realmente tem crescido muito no Senhor e realmente nós temos sido abençoados por estar nos seus meios. Peço que vocês oram em favor de Haden e Marisa em seu desenvolvimento cristão e também em Marisa encontrando um emprego que pode sustentar sua vida nesse momento e tudo isso. E também ora em favor de nosso ministério. Nos próximos 10 meses, um ano, eu e Laurie, nós vamos estar envolvidos em promoção missionária. E também eu vou fazer algumas pesquisas lá nos Estados Unidos, na área de teologia, para o benefício de nosso ministério às igrejas batistas brasileiras.
E também eu vou continuar a coordenar um curso de mestrado à distância e realmente estou tentando continuar legado de alguma forma durante esse tempo nos Estados Unidos, no nosso período sabático. Mas vocês realmente vão continuar a ocupar um espaço especial em nosso coração. Muito obrigado por seu amor, seu acolhimento e realmente obrigado por nos receber como membros desse corpo ao longo desses 3 anos. Que Deus abençoe os membros da Primeira Igreja Batista de Freguesia. Amém. E assim, irmãos, chegamos ao término de mais um culto. Agradecemos a Deus por este privilégio, agradecemos a atenção e a audiência dos irmãos e esperamos que os irmãos tenham uma noite tranquila na presença do Senhor e uma semana cheia de bênçãos e alegria. Não se esquecendo que na próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos reunidos online para a transmissão do estudo de quarta-feira e um momento de oração. Que Deus possa abençoar a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Amém.